Vamos lá, Massini. Assim, a questão do estádio, o terreno foi comprado no meio do ano, o terreno do gasômetro, e a discussão do projeto do estádio estava muito contaminada pela eleição, né? E isso a gente pode dizer dos dois lados, né? Dos três lados, né? Os três candidatos que estavam, todo mundo estava fazendo um plano ali dizendo que não ia afetar de nenhuma forma o futebol, que dava para fazer com. O Landim dizia que era com as receitas do estádio, e o BAP sempre defendeu que era com o Flamengo criando receitas a mais. Agora que passou a eleição, é o que você está falando, está na hora de ver quanto custa o muro, ver quanto custa o IPTU, esse tipo de coisa. E aí a primeira sinalização que o BAP deu foi a seguinte, bastante importante: não vai afetar, ele não quer que afete de nenhuma forma o futebol, o investimento no futebol, e é esse número que a gente põe ali, 220 milhões, foi o número que ele deu, e é o número que o Flamengo costuma investir em jogador todos os anos, que é para você fazer girar o elenco. Seu elenco vai ficando velho, vende e tal, você tem que investir 220 todo ano ali para manter o mesmo nível, não é para ficar muito melhor do que era antes, né? É para manter o mesmo nível ali. Então, isso aí ele não vai deixar de investir. Então, você vai ter que arrumar um dinheiro. Como ele não quer usar as receitas do estádio, você vai ter que arrumar um dinheiro adicional. Ou seja, o Flamengo vai ter que arrumar uma receita acima da de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, que é o que foi o ano passado. Vai bater, talvez esse ano, um pouco valor diferente, mas nessa faixa aí que o clube ganha. Ele tem essas apostas, que vai conseguir gerar isso em marketing, só que não é uma garantia de que você vai conseguir essas receitas adicionais. Demora tempo, você vai ter que trabalhar bastante isso, é uma coisa que exige bastante esforço, não é, né, instalou o dedo, a gente sabe como é que é aumentar a receita de um clube. O próprio gestão do Landim aumentou bastante, custa de muito esforço, foi valorizando a camisa e tal, não sei o quê. Então, o que ele falou ontem é, olha, a gente vai construir o estádio no período que não comprometa as finanças do clube. Se for em 4 anos, vai ser em 4 anos, que dificilmente vai acontecer. Se for em 5, vai ser em 5. Se for em 6, vai ser em 6. Então, ele jogou para frente de acordo com o que for a capacidade. Falou que vai ver um estudo de viabilidade financeira de fato, que ele entende que o estudo que foi feito até agora não é suficiente. Esse orçamento que a gente tem aí foi feito pela gestão do Landim. Ele entende, eu já tive conversas anteriores, esse grupo do BAP entende que o valor do estádio não vai ser 2 bilhões, que vai ser mais caro do que esse. Vai ser 2 bilhões e meio, foi um valor que eu ouvi do grupo. Ali que pelo menos daria 2 bilhões e meio. Que a viabilidade financeira, você vai ver quanto que você vai precisar gerar. Anteriormente, você tinha um gasto previsto ali em 27, 29 de 1 bilhão e meio. Se for isso aí, quando chegasse nesses anos, o Flamengo ia ter que comprometer o seu desempenho esportivo. Ele citou 2 exemplos de clube, e não é aqui nenhuma comparação para ficar desfazendo, não. Mas ele citou o São Paulo, na época da construção do Morumbi, que de fato teve um impacto esportivo, né, na década de 60, e ele citou o Corinthians, que né, o PVC, exatamente, é um período de seca de títulos do São Paulo durante esse período. E citou o Corinthians, como o Corinthians se endividou muito a partir de 2012. E, repito, não é nenhuma ideia, está provocando, não é, ele só estava citando exemplos do que pode acontecer. Então, provavelmente, aquele prazo de conclusão que estava imposto em novembro de 2029, que era o que o Landim dava, eu acho que muito dificilmente será cumprido. Ontem falou também em contratar a FGV para um estudo de viabilidade, vai fazer, ou já fez hoje, eu ainda não confirmei, a primeira reunião com a Arena, que é a empresa do Carlos Della Corte que está tocando o projeto. Então, eu acho que a gente vai ver revisão provavelmente no custo, vai ver uma revisão total na forma como esse estádio vai ser financiado. As premissas que estavam ali postas de receita, no entendimento desse grupo, não iriam se cumprir. A verdade é essa, os valores que eram projetados para cativa, os valores que eram projetados ali para tijolo virtual, enfim, entende-se ali que isso não é factível. Então, tudo isso, todo o plano que tinha sido feito vai ser refeito e provavelmente o prazo vai mudar. A gente não pode cravar, hoje ele coloca como uma possibilidade, mas eu diria que nesse cenário, para você ter que gerar receita adicional, a gente não sabe hoje quanto de receita adicional precisaria, mas só se você pensar aí para chegar a 2 bilhões e meio, o clube teria que gerar 300, 400 milhões a mais por ano. E quando que vai entrar esse dinheiro de acordo com as obras? Então, provavelmente esse prazo vai ser estendido mais para frente. O prazo está previsto no projeto da desapropriação da prefeitura. Então, eu perguntei, eu falei assim, mas não vai ter uma ali para o grupo, né, do BAP,
vai ter que ter uma negociação com a prefeitura, falar assim, amanhã a gente vê isso, né? Agora a gente está acabando de tomar posse, na verdade ele só é presidente a partir de 1º de janeiro, mas já está na prática, né? A transição agora já aconteceu de fato. Então, pode-se prever que tudo que estava posto, que a gente falou bastante aqui, vai ser revisto. Tem uma. Eu queria que você falasse sobre isso, mas você esteve recentemente na Espanha e trouxe uma informação muito importante, que é o Real Madrid, vou repetir, o Real Madrid arrumou um parceiro para ajudá-lo na reforma do Santiago Bernabéu, em troca de 30% de participação nos eventos, enfim, em tudo que essa empresa vai organizar. O Palmeiras cedeu ou fez um contrato de cessão de superfície em troca de um estádio e um clube social novo, que aliás hoje é superavitário. E tem um contrato de 30 anos, 10 já foram, faltam 20. Tem uma relação com o parceiro. O Landim me parecia muito arredio a este modelo, né, de buscar no mercado alguém que pudesse ajudá-lo ou ajudar o Flamengo para que o futebol não fosse afetado. Porque, gente, os dados que o Rodrigo trouxe, que vocês trouxeram, é muito claro. Na hora que começa, vai afetar o futebol? Sim, né? Porque a receita que você vai pensar em marketing, você estima hoje, mas amanhã pode ser que não se confirme. Seria mais seguro para o Flamengo? Você acha, conhecendo o BAP como você conhece, tem relações com ele, que ele está aberto a talvez entender que o Flamengo precisa de um parceiro ou dois para auxiliá-lo na construção do estádio, que eu, repito, sou totalmente favorável? Todo mundo é favorável ao estado do Flamengo. Quase todo mundo é favorável ao estado do Flamengo. O estádio, hoje, é fonte de receita para um clube. Né? Vamos pegar a conta do Palmeiras esse ano. Né? O Landim cometia erros, como a gente citou aqui. Quando o Landim falou que o Flamengo não ia fazer uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e citou o Palmeiras como exemplo negativo, ora, o Palmeiras não tem uma sociedade de propósito específico. O Palmeiras nunca fez uma sociedade de propósito específico para construir o Allianz Parque. O Palmeiras fez um contrato de cessão de superfície. Então, o Landim, durante um período, o que está claro nesse momento é que houve um discurso muito eleitoreiro, que foi ficando claro no decorrer do ano. O BAP foi sempre acusado durante a campanha de ser contra o estádio. E, de certa forma, embora ele desminta. Mas não é que ele é contra o estádio. Ele é a favor do estádio que o Flamengo tenha, que vai gerar receita mais que o Maracanã. Muito mais que o Maracanã. Só que, para isso, você precisa ter uma noção exata de quanto custa e quanto sacrifício se faz. É aqui que está o ponto. Eu não tenho informação de que o BAP pense em fazer uma proposta de venda de direitos de superfície, não se trata disso. O que ele tem a preocupação, já citei aqui algumas vezes o exemplo de um empresário no Rio de Janeiro que construiu uma sede da sua empresa no centro, próximo à Avenida Presidente Vargas, e que diz que ele gastava 4 vezes mais, porque planejou-se um volume X de estacas e tinha que fazer 4 vezes mais, porque você chegava nas conchas e tirava resíduo de areia e de água do mar. E na Presidente Vargas, você está muito mais distante do mar do que ali perto do porto, né? No gasômetro. Então, o que o BAP está dizendo? E me parece coerente. Tem que fazer o estádio? Tem. O Flamengo comprou o terreno. O Flamengo fez um investimento pesado. Tem que fazer o estádio. Mas antes de começar a cavar, você precisa saber quanto você vai gastar. E todos os estudos hoje, pela posse do BAP, o Rodrigo estava lá, pode me desmentir, e pelo que está acontecendo neste momento do ano, levam a crer que os estudos preliminares foram muito feitos com base no efeito eleitoral ou eleitoreiro. PVC, assim, essa é a crença da diretoria que entrou, de que foi feito muito rápido, e tanto que eles consideram que não tem um estudo de viabilidade financeira.
Se foi entregue um orçamento que dizia lá todas as receitas e tal, e eles consideram que não tem um estudo de viabilidade financeira, eles entendem que o que está posto ali como orçamento, não, na prática, não vai ser utilizado, né? Vai se começar do zero. E aí, quando o Marcini pergunta, pode ser feita uma parceria? Acho que se você vai começar um estudo de viabilidade financeira, tem várias coisas em aberto, né? Para a forma como você vai tocar. Ele não está dizendo não para nada. Eu nunca vi ele falar em SPE, em ter uma sociedade com alguém. Mas também nunca vi falar em não. Então, a partir do momento que você está começando o estudo de viabilidade, as portas estão abertas para vários modelos. O que eu sei que esse grupo é contra é você antecipar a receita do estádio, como estava prevendo o Landim. Isso eles são contra. E são contra por um motivo. Eles entendem que você perde muito dinheiro. Você antecipa o naming rights, em vez de receber 1,5 bilhão, você recebe 800 milhões de reais, como estava na própria conta feita no orçamento atual do estádio, né? Então, são contra por esse motivo específico. Então, acredito que esse caminho não deve... Não estou dizendo que nem nada vai ser antecipado, mas não vai se partir para usar a antecipação inteira. Os outros caminhos, a gente vai ter que esperar o que eles vão encontrar. O estudo pode ser que a Arena, que é a empresa do Carlos Della Corte, que fez o primeiro estudo, de alguma forma convença o BAP que tudo que está posto ali para em pé, digamos assim. Mas o que eu ouço até agora era alguma coisa assim, foi feita uma conta que eles chamam de chegada, que é assim, foi feita a conta para fechar e dizer que tinha dinheiro suficiente para comprar o estádio, para fazer o estádio sem... Só que quando você olha as fontes de receita, isso não parece plausível. É isso que eu ouço desse grupo, né? Só, Marcini, deixa eu colocar só um dado aqui, porque eu comecei a falar da história do Allianz Parque, porque não é SPE, evidente, mas uma coisa que o Landim falou do negócio da SPE no ápice da crise Leila e W Torre, quando a Leila processava a W Torre por apropriação indébita. Este ano foi o ano de menor número de jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Tirando 2014, que foram 2, neste ano foram 25, em 2019 foram 26, o que forçou o estudo do gramado sintético. Tem que chamar o break e me fala, tá? Este ano foram 25 jogos, o menor número de jogos, tirando 2014, que foi inaugurado em novembro, 25 jogos. Seriam 34 se não fosse a crise do gramado, que por falha de comunicação tirou 5 jogos de lá, e se o Palmeiras tivesse chegado à semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Nesse caso, seriam 34. Se não tivesse a crise do gramado, seriam 30. Mas foram 25 jogos e 48 shows. Eventos que ocuparam o gramado. Porque, fora isso, o Allianz Parque teve eventos como, por exemplo, o Acredita do governo federal, que foi no auditório. Teve, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Lipedema, o Congresso de Medicina, que ocupou auditórios. E tem, por exemplo, o coworking. Então, o Allianz Parque trabalha todos os dias. Mas foram 73 eventos no gramado. O Maracanã foi o estádio que mais teve jogos no Brasil. Teve 72 eventos no gramado, mais acho que um show. O Allianz Parque teve 73 eventos no campo de jogo, sem contar os eventos dentro do estádio. Porque eu estou colocando essa questão porque me pareceu lá atrás o Landim sempre muito refratário a essa Ele questão era de ter. contrário mesmo. Era Exato. contrário mesmo. Isso. Então, porque na minha visão, o Flamengo tem a faca e o queijo na mão. Quem tem uma torcida como essa, né? Quem é que pode atrair parceiros e ter ainda a vantagem de jogar no Maracanã por 20 anos? Quer dizer, se eventualmente vai ter que ocupar o gramado, né? É, eu posso jogar no Maracanã, quer dizer, tem essa vantagem que para o Palmeiras sempre foi mais complicado, ter que sair, jogar no Pacaembu, depois na Arena Barueri e tal, no interior e tal. Então, acho que o Flamengo está com a faca e o queijo na mão de estruturar um projeto que dê a ele consistência depois de pronto, né? Novas receitas para a coisa funcionar, Rodrigo. Vamos. O que eu acho, assim, a minha percepção conversando com as pessoas é que se tivesse algum sócio, digamos assim, não ia se querer um modelo que teve no Palmeiras de ter o controle das datas dar ao sócio. É isso que, independente do formato jurídico, né? Que foi um formato que
Não tem nada, não é que foi o Palmeiras fez um mau negócio, ele fez melhor negócio que vários clubes na época, né? Mas era a época posta daquela época, que era tipo 12, 13 anos atrás, era outro Brasil, E digamos assim, né? foi o primeiro, era o único, esse foi o primeiro contrato da história. Não tinha nem no Brasil, nem fora do Brasil. Você entendeu? É. E claro que isso pode ser aperfeiçoado hoje. Eu acho difícil, e isso que é uma coisa que o Landim dizia, que eu acho que também vai se repetir com o BAP, que eles deem o controle das datas para algum sócio, mas que eles venham a ter um eventual sócio vai Claro, depender do que vai dizer o estudo de sem viabilidade. dúvida. É o caso do Real Madrid. O Real Madrid tem um sócio lá de 30%, só que quem diz quando que vai ter jogo e quando vai ter show é o Real Madrid. E aí, se ele abrir mão já abriu mão, já aconteceu, né, dele abrir mão por um jogo, é porque ele está decidindo que ele vai jogar em outro lugar. Né? Perfeito. Bom, meus caros.